Está começando Conjuntura pela TV Mar, canais 25, 15 e 25 da NET. Hoje vamos conversar com a infectologista Mardijane Alves Lemos Nunes, também com o deputado estadual Cabo Bebeto e o jornalista, cineasta e escritor Jorge Oliveira. A gente começa daqui a pouco, depois de um intervalo. Agora, nosso entrevistado é o deputado estadual Cabo Bebeto. Deputado, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Bom, gostaria de saber inicialmente a sua opinião a respeito desse episódio da semana passada, da prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, por determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma prisão que foi, inclusive, depois referendada pelo Pleno do Tribunal. Flávio, obrigado pelo convite. A parte jurídica, acho que ela foi bem discutida. Eu não vi, confesso, nenhum jurista defendendo ou homologando, digamos assim, essa prisão. Na questão política, eu fiquei muito receoso com esse cenário que tem aqui no Brasil. Eu estava, por exemplo, discutindo com alguns deputados estaduais, trazendo para a nossa realidade. De repente, eu posso, ao emitir a minha opinião, porque eu me preocupo, porque eu falo muito o que eu penso, eu tenho a minha opinião, tenho essa liberdade para isso, e hoje eu vejo ela ameaçada. De repente, criticar alguém do judiciário aqui alagoano, o juiz, por exemplo, o magistrado não gostar, solicitar a minha prisão, eu ser preso, a Assembleia, de repente, ela não chancela, ela discorda, manda me soltar, ele recorre, por exemplo, ao STF, ou o Ministério Público recorre e mandam me prender. Então, isso é um perigo que, para quem acha que vai ficar só em Brasília, eu vejo isso com muita preocupação para os cenários estaduais. Nessa perspectiva que o senhor está colocando, tem um detalhe, que a Câmara dos Deputados referendou. Sim, por isso que eu digo, a consequência dessa legitimidade que eles fizeram dessa prisão pode resvalar aqui. Do de lá, eu comecei a olhar sempre muito de forma negativa os 364, eu acho, 360 que votaram pela manutenção da prisão. E hoje eu começo a olhar que existem hoje 130 que são livres. Não sei se a gente tinha antes um número desse, porque nunca foi testado dessa forma, mas eu vejo que hoje nós temos 130 bons parlamentares federais que mostraram que são independentes, inclusive de bandeiras diferentes. Votaram pela cassação dessa prisão, digamos assim. Então, mas aí, trazendo para a nossa realidade a consequência dessa votação, eu vejo com muita preocupação isso aqui. Porque a gente, quando é eleito, eu, por exemplo, eu digo muito aos policiais que eu sempre estava na polícia querendo ter um representante igual a mim. Hoje a gente tem. Talvez se eu tivesse, eu não teria sido candidato. Se eu tivesse alguém com uma postura que eu tenho hoje na Assembleia, eu continuaria na Polícia Militar de Alagoas. Porque o que me faltava era um representante. Hoje a gente tem. Então, quando você ameaça ou cesseia o direito daquele representante representar quem o elegeu, porque a gente fala, por exemplo, a gente emite nossa opinião, muitas pessoas se diz, rapaz, você falou por mim, concordo 100%, ou queria eu poder falar isso também, mas eles não têm, às vezes, o espaço que a gente tem. E a gente tinha um espaço e tinha a imunidade. E hoje essa imunidade está ameaçada. Então eu vejo isso com muita preocupação, eu temo muito pelo futuro dos legisladores, dos representantes do povo nas suas devidas câmaras ou assembleias. Um aspecto interessante é que dos 9 deputados federais de Alagoas, apenas um, o deputado Enroda Albuquerque, foi contra essa posição da Câmara. Foi nesse amadurecimento que, ao invés de eu criticar os 8 que votaram a favor da prisão, eu aproveitei para enaltecer e elogiar o deputado Enroda Albuquerque. Eu falei com ele, também com o pai dele, parabenizando a atitude dele, que foi uma atitude realmente honrosa e correta. Simples assim, honrosa, que foi corajosa, e correta porque ele defendeu o certo. Deputado, a questão específica do deputado federal Daniel Silveira é que muita gente acha, muita gente mesmo, de que ele extrapolou nas acusações, até nos adjetivos que ele usou em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive com ameaça de morte, coisa desse tipo. Esse foi o ponto que mais pegou, segundo os que defendem essa punição. Eu não reconheci a ameaça, não. Eu acho que ele exagerou. O carioca, ele tem uma linguagem... O carioca fala muito palavrão. Quem conversar com qualquer carioca, o carioca fala muito palavrão. Homem ou mulher, eles têm isso aí. Eu acho que ele exagerou, sim. Ele poderia ter falado de outra forma, mais contido, de forma mais respeitosa. Mas vamos dizer de novo, quem tem independência
muitas vezes ele fala de pronto e fala com o coração. Ninguém sabe o momento que ele estava ali para fazer aquele vídeo. Mas ele podia ser processado tranquilamente, podia depois de julgado, ao comprovar que ele tinha exagerado, podia pagar indenização, ser suspenso, mas não ser preso. Ele foi preso, Flávio, 11 horas da noite. Eu passei 18 anos na polícia. A gente nunca invadiu a casa de ninguém 11 horas da noite para prender ninguém, a não ser em flagrante delito. Eu cansei de ir para a operação, para cumprir mandado de prisão, não esse mandado que inventaram agora, né, de mandado de prisão em flagrante delito, mas um mandado de prisão que o juiz concedia diante de uma operação do levantamento do Ministério Público, da Polícia Civil. A gente se reunia 4 horas da manhã para fazer aquela explanação da operação com várias guarnições, com várias polícias, para, quando amanhecer o dia, a gente está na porta do indivíduo que tem mandado de prisão expedido e assim poder efetuar a prisão. Não 11 horas da noite. Não justifica nada. Na minha opinião, eu não tenho formação em direito, mas a gente ouvindo vários juristas, é claro que foi totalmente abusiva, desproporcional e ilegal aquela prisão. O que ele falou seria discutido num processo, sem problema nenhum. Alguns juristas, como por exemplo o Iviganda Martins, é um dos que alegam de que o Supremo, para tomar essa decisão, teria essa autorização ter sido dada pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível, teria que ser assim. Solicitaria ou encaminharia, a Assembleia podia atender, a Câmara podia atender ou abrir o processo contra ele. E aí, como sempre foi. Infelizmente, ele teve o azar de ser pego como exemplo e está aí. O Daniel, eu tive o prazer de conhecer o Daniel, eu tive com o Daniel umas 3 ou 4 vezes. É um armário, mas é um cara suave de conversar, você conversa com ele numa boa, é um cara que tem... É um armário no que sentido? Assim? Um armário é aquele cara grandão, um cara bruto na natureza dele, mas não ignorante. Um cara que você conversa com ele numa boa, que escuta, que ele debate com você os pontos de vista dele, mas não é o cara ignorante e desrespeitoso, entendeu? É o jeito dele, como tem pessoas que falam de forma mais calma, mais suave, ele tem aquele jeito mais enérgico. Como as pessoas são diferentes, mas de nenhuma forma desrespeitosa. Ele exagerou e deveria ser processado para responder por isso, não preso. Qual é a sua expectativa agora? Será que vai dar mesmo cassação diante dessa posição majoritária da Câmara? Eu temo por isso, que ele vai ser usado como exemplo e acredito que vão proceder com isso aí. Acredito. Deputado, vamos agora falar de assunto local. O governador Renan Filho disse que vai encaminhar para a Assembleia uma proposta mudando a decisão dele do aumento da alíquota da Previdência, né? Que havia categorias que não pagavam nada e passaram a pagar, desde abril do ano passado, 14% de contribuição previdenciária. Qual é a expectativa com relação a isso? Tá, é interessante primeiro a gente explicar, Flávio, porque algumas pessoas, não sei se mal intencionadas ou mal informadas, começam a espalhar que a Assembleia aprovou em unanimidade esse desconto. A Assembleia, pessoal, aprovou por unanimidade a necessidade da reforma da Previdência. E nós votamos em destaques vários pontos. Aumento de tempo de contribuição, aumento da tributação. E foi, por exemplo, nessa questão do aumento, passou de 11 para 14, algumas categorias, nós votamos contra. Nós tivemos até uma reunião no sábado no meu escritório do Senep, você participou, né, com o Cinefisco, com a Procuradoria, com a Educação, né, várias entidades, polícias, para a gente discutir o que a gente podia ser feito. A gente solicitou o destaque dessas emendas para que fossem aprovadas ou não. E nós, por exemplo, nessa nós perdemos. Eu votei contra esse aumento. O governo, a gente passou o ano passado quase todo criticando e batendo nisso aí. Algumas categorias entraram com ação na justiça que não, pelo menos pelo meu conhecimento, não evoluíram, pelo menos para o direito do funcionário público. E aí o governador anuncia que vai realizar um estudo, em 3 meses vai mandar para a Assembleia para talvez fazer essa correção. E a gente fica aí, cada um que diz uma coisa, Bebeto, parece que vai ser só para quem ganha até tanto salário. Então, assim, infelizmente a gente tem que esperar que isso venha para casa, porque só assim a gente vai ter a certeza do que ela trata, para tentar corrigir. Agora, de novo, é importante que as categorias participem e pressionem os outros deputados. O governo descontou errado, vai devolver? Será que ele vai mandar tratando sobre isso? Vai devolver como? O que descontou errado? Porque, para mim, o desconto foi errado. Então, é preciso que a população pesquise e se informe, né, para não receber informações errôneas, e a gente tem que aguardar chegar esse projeto de lei para que a gente, de repente, possa
agora, depois dessa injustiça toda, fazer essa justiça. E eu espero que o governador coloque também como é que vai devolver esse recurso. Esse projeto que foi aprovado, ele foi aprovado em dezembro de 2019, né? Mas a contribuição começou a ser paga efetivamente em abril. Esse projeto chegou sem passar pela Procuradoria-Geral, vocês, deputado, me permita, porque na época eu tive lá foi bem participativo nessa pela Associação de Procuradores, e vocês nem sabiam que aquilo estava tramitando, nem que tinha chegado. E agora, dessa vez? Flávio, o que a população tem que entender é que quando o governador quer dar celeridade, ele dá. Quando ele quer retardar, ele retarda. A gente tem vários exemplos de projetos que ficam 6 meses em PGE, em CEPLAG, aquele negócio todinho, porque é interesse do governo demorar. Quando não quer, ele manda e pronto. Ele não consulta ninguém e manda. Ou consulta previamente, enfim. Tem coisa que chega rápido, tem coisa que demora muito a chegar. Foi o que aconteceu na reforma da Previdência. Mas se não souber de nada, de detalhes desse projeto que está para vir, não? Não, a não ser do que a gente ouve falar de um e de outro, mas para que eu possa passar uma informação correta para a população, a gente não tem ainda. Eu só vou ter certeza quando ele chegar na casa. Deputado, agora voltando a outro assunto de âmbito nacional, com relação a essa posição do presidente Jair Bolsonaro de facilitar o uso de armas de fogo. O presidente tem sido muito criticado por causa disso, por conta de violência, as coisas todas. Qual a sua posição a respeito? Flávio, em relação à violência urbana, os números mostram que há uma redução. O que termina abalando a opinião ou alimentando a opinião de quem é contrário, situações como essa que teve aqui no Francês, daquele empresário que efetuou os disparos, que tinha porte de arma federal e cometeu ali vários crimes. Eu acredito que o errado é só eu poder estar armado. A gente está, por exemplo, aqui conversando, ou está num restaurante, ou está num aniversário, e só eu posso estar armado. Talvez eu, nessa situação, consiga de forma covarde me impor para você. A gente estando em condições iguais, e não é desarmando essa condição igual, que o Estado não vai conseguir acabar com as armas, porque quando fizeram o referendo, que não acataram a opinião pública, desarmaram só o homem de bem e a violência subiu. Os números apontam para isso. Eu sou um entusiasta da questão da arma de fogo, eu acho que as pessoas têm direito e o que se tem que fazer é dar exemplo. Quem cometer crime usando arma de fogo tem que ser devidamente responsabilizado. Eu, sinceramente, a violência urbana, ela perde quando o cidadão de bem começa a ter sua arma de fogo. Isso aí você chega numa casa, ou chega numa venda, num mercadinho, quando sabe que o proprietário tem uma arma, esse mercadinho ninguém mexe nele. É fato isso aí, ninguém mexe nele. E eu vi na prática isso aí. Ok, nosso muito obrigado. Então, deputado estadual Cabo Bebeto, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta conversando com o jornalista, cineasta e escritor Jorge Oliveira.